Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto pela manhã de Escola Bíblica Dominical. E vamos começar com uma oração inicial. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui em sua casa, para te louvar e agradecer teu santo e bendito nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse dia. Obrigado, Senhor, pela noite que passou, uma noite de descanso. Mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano, Senhor, de vida, Senhor, que o Senhor tem dado a essa igreja local, Senhor. Venha, Senhor, estar nos abençoando e agradecemos ao Senhor pelo todo esse tempo, Senhor, ter nos ajudado, Senhor, ter nos sustentado. Obrigado, Senhor, por tudo. E que o Senhor venha, Senhor, estar conosco nesse dia e que tudo, Senhor, que haverá de acontecer nesse dia, que seja para a sua honra e para a sua glória. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada irmão que pôde chegar à sua casa aqui, agora, e cada irmão que ainda há de chegar, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido que a igreja possa ficar em pé agora. Nós iremos cantar um cântico, Soberano Deus. Convido o grupo de louvor também. Soberano Deus. Se dobrará.
todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Ainda de pé, irmãos, iremos cantar mais um cântico intitulado Soberano. Somente soberano. Eu vou celebrar com toda a minha força e vou adorar ao Rei dos Reis. Não há quem possa te encontrar e não se lance aos seus pés, reconhecendo que tu és soberano, governa os céus, a terra e o mar. O mundo está em tuas mãos, tua criação te louvará, soberano. Outro igual a ti não há. O teu amor me faz cantar. Eu vou celebrar com toda a minha força e vou adorar ao Rei dos Reis. Eu vou celebrar com toda a minha força e vou adorar ao Rei dos Reis. Não há quem possa te encontrar e não se lance aos teus pés, reconhecendo que tu és soberano, governa os céus, a terra e o mar. O mundo está em tuas mãos, tua criação te louvará, soberano. Outro igual a ti não há. O teu amor me faz cantar. Eu vou celebrar com toda a minha força e vou adorar ao Rei dos Reis. Eu vou celebrar com toda a minha força e vou adorar ao Rei dos Reis. Amém. Ainda de pé, irmãos, convido a igreja que possa abrir suas Bíblias no livro que se encontra em Efésios, capítulo 5, do versículo 14 ao 21. Efésios, capítulo 5, do versículo 14 ao 21. Assim diz a palavra de Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Convido o nosso irmão Porfírio, que ele possa fazer uma oração de agradecimento à palavra que foi lida. Amém. Podemos assentar, por favor? Agora chegamos no nosso momento de ofertar ao Senhor. Aqui está nosso gasofilaço. Nós iremos cantar o cântico Oferta Agradável.
Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez. Nesse momento, agradecemos ao Senhor pela oferta que foi recolhida, que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que pôde cooperar essa manhã e cada irmão, Senhor, que não pôde cooperar essa manhã, que o Senhor sabe o motivo. Esteja abençoando cada um de nós e nos dando condições, Senhor, para te ofertar. Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja mais uma vez que possa ficar em pé. Nós iremos cantar um cântico de comunhão. Você que não falou com seu irmão essa manhã, você terá a oportunidade de falar com ele, cumprimentar ele. Nós iremos cantar o cântico Eu Quero Ser Uma Bênção. Tudo que eu tenho com você, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Amém, Senhor. Podemos assentar, por favor? Agora irei passar a palavra para o pastor Júlio César, que irá trazer a reflexão nessa manhã. Meus irmãos, bom dia a todos. Todos estão bem, no nome de Jesus? Cansados? Pouquinho, né, irmãos? Tá baixo ou é eu que não estou escutando direito? Tá bom? Ah, tá. Irmãos, antes de nós merindarmos, tomarmos o café da manhã, nós iremos nos alimentar do alimento espiritual. Para isso, convido os irmãos para nós lermos Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 27 ao versículo de número 30, onde nós gostaríamos de meditar nesse tema da própria Bíblia, a unidade cristã na luta. Filipenses, capítulo de número 1, versículos a serem lidos e meditados serão no versículo 27 ao versículo de número 30. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipenses,
e a Igreja Batista da Febre Celeste, capítulo de número 1, versículo 27, nos diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crede nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Vamos fazer uma brevíssima oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua misericórdia já nos alcançou, a Tua graça, Senhor, está sobre as nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de vivermos esse dia. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos esse dia para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Queremos agradecer também ao Senhor pela Tua salvação em Cristo Jesus, Pai. Obrigado porque a soberania da Tua salvação nos alcançou, Pai. E essa manhã nós estamos aqui na Tua casa para juntos como igreja do Senhor, reunido no nome de Jesus, para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, para louvar o Senhor, qual nós já fizemos, para termos comunhão, qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Assim, Senhor, eu oro e peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, queridos irmãos, a unidade cristã na luta. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, e especificamente nesse tema unidade, nós observamos que essa palavra unidade, ela tem também por sinônimo, significando união, significando que todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus precisam manter essa unidade. Por isso que o nosso irmão Davi vai dizer no Salmo de 133, ele diz: ó, como é bom viverem unidos os irmãos. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve essa carta aos irmãos de Filipenses, queremos lembrar que essa carta é uma carta de prisão, o qual o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos de Filipenses, qual ele estava preso em Roma. E depois que o apóstolo Paulo vai falar que o motivo de por que ele estava preso, e que essa prisão do apóstolo Paulo trouxe progresso para o evangelho de Jesus Cristo, a partir do versículo 27, ele vai trazer para nós alguns ensinamentos que nós precisamos guardar nos nossos corações para nós podermos viver em união cristã na luta. O Senhor Jesus Cristo, nós já sabemos, e eu quero aqui testificar mais uma vez, quando ele diz para os seus discípulos que no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ter angústia, mas ele diz: tem bom ânimo, porque assim como eu venci, todos vocês irão vencer. E o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, corroborando com isso, ele vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Então são palavras que traz para nós esperanças, são palavras que traz para nós ânimo. Mas o apóstolo Paulo aqui vai nos ensinar essa manhã 3 características que nós precisamos ter para nós continuarmos tendo essa unidade cristã. Irmão, nós estamos vivendo nos últimos dias, onde a Bíblia ela está se cumprindo e tem algumas profecias da Bíblia que vai se cumprir na igreja. Algumas profecias da Bíblia que vai se cumprir na igreja. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para nós no versículo de número 27, olhe para a sua Bíblia, ele vai dizer primeiro a necessidade de vivermos de modo digno do Evangelho. Irmãos, para nós termos a unidade cristã na luta, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Ele vai dizer assim no versículo 27, parte A: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que acima de tudo, nós precisamos viver do modo digno do Evangelho. Aí surge uma pergunta: o que é dignidade? Como é que nós vivemos de modo digno desse Evangelho? Irmãos, viver do modo digno do Evangelho é corresponder com o próprio Evangelho. Por exemplo, quando nós ainda não tínhamos o Evangelho, quando a boa nova de salvação ainda não tinha nos encontrado, como era a nossa condição antes do Evangelho? Primeiro, nós éramos mentirosos, nós não tínhamos caráter, o pecado estava no nosso coração e nós fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas quando nós passamos a aceitar esse Evangelho por meio de Jesus Cristo, nós precisamos corresponder com o Evangelho. É aquele versículo que o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer lá no Sermão do Monte, que é um versículo conhecido, em Mateus capítulo de número 5. Vamos ler essa passagem aí. Mateus capítulo de número 5. Aqui nós já temos uma pista, ou até mesmo como viver do modo digno do Evangelho. Mateus, capítulo de número 5, versículo ele é conhecido. A partir do versículo de número 13. Quando ele vai dizer que os discípulos, nós devemos ser o sal, devemos ser a luz do mundo. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do aqueire, mas no velador e alumiar todos que se encontram na casa. Assim, melhor dizendo, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, vocês precisam viver do modo digno desse Evangelho, porque há uma necessidade, e viver do modo digno é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo, é dar um bom testemunho. Então, há uma necessidade para nós vivermos de modo digno desse Evangelho. Por quê, irmãos? Porque se nós não vivermos do modo digno desse Evangelho, nós não temos condições de mantermos a unidade.
Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é aquele que nos possibilita, traz para nós a unidade cristã. Por isso que nós precisamos viver do modo digno do Evangelho. Porque muitas das vezes o povo de Deus, ele não tem um pensamento. Porque ele não entendeu aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aqui mesmo, em Filipenses, capítulo de número 12, nós devemos pensar a mesma coisa, tem as mesmas moças já unidas de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. No versículo 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando nós pensarmos de uma mesma forma, de uma mesma maneira, nós vamos ter essa unidade e vamos corresponder com esse Evangelho. A pergunta é: você está vivendo do modo digno desse Evangelho? Você está renunciando o seu eu? Você está renunciando a sua prioridade para colocar Cristo como prioridade? Como o versículo da escola bíblica dominical tem nos ensinado, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: aonde está o teu tesouro, ainda está o teu coração. Aí está o teu coração. Irmão, nós precisamos corresponder com esse Evangelho, para assim nós podermos ter a unidade cristã na luta. A segunda necessidade que o apóstolo Paulo vai ensinar para nós é que nós precisamos ter também a necessidade de unidade no trabalho de Deus. Primeiro, a necessidade de viver do modo digno desse Evangelho, corresponder com esse Evangelho, mas também há uma necessidade de unidade no trabalho de Deus. Olha o versículo de número 7, parte B, quando ele diz assim: para que, o indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando separados pela fé evangélica. O que ele está dizendo aí? Separados ou juntos? Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A ideia aqui é que nós precisamos ter essa unidade no trabalho de Deus, irmãos. Irmãos, eu estava vendo a foto ontem e hoje eu vou prestar o agradecimento dos irmãos para os irmãos, mas eu tenho visto que essa igreja, ela tem essa unidade. Graças a Deus, o pastor Rui, os irmãos que ficaram aqui quando o pastor foi para Belém, conduziram esse trabalho de tal forma que todos nós temos o amadurecimento, o entendimento, nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós estamos trabalhando para Deus, estamos lutando juntos pela fé evangélica como uma só alma, como um só espírito, que assim nós vamos estar correspondendo e vivendo do modo digno do Evangelho de Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, rapidinho. Romanos, capítulo de número 12. Sabe por que isso, irmãos? Versículo de número 1. Porque nós temos também a unidade, tanto de coração como de mente. Vamos pegar do versículo 1, eu sempre gosto de ler o contexto para nós entendermos. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos, aqui está a frase ou versículo que nos interessa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando nós temos a unidade no trabalho de Deus, nós somos unidos no coração, porque nós fomos o quê? Transformados. Tanto os nossos corações, como a nossa mente, ela foi transformada. E somente corações e mente que são transformadas têm a possibilidade de ter essa unidade no trabalho. Apesar que alguns ainda não têm esse entendimento. Mas aqui nós somos a maioria. Nós somos aquele que, quando estamos trabalhando para o Senhor, nós temos entendimento que nós estamos trabalhando para Deus. Nós não estamos trabalhando para homens, sim para Deus. E quando nós temos essa unidade cristã na luta, Deus ele vai recompensar. Eu sempre gosto daquele versículo. E está na minha mente, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos da Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no pastor Júlio, no Senhor o vosso trabalho não é bom. Pastor Júlio ele vai se esquecer de agradecer, mas Deus não vai se esquecer. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, tenha essa unidade no trabalho de Deus, porque o coração e a mente de vocês foram transformadas e vocês vão experimentar qual é a boa, qual é a agradável e perfeita vontade de Deus, porque vocês têm a unidade cristã na luta. O apóstolo Paulo também, irmãos, ele vai dizer, aqui mesmo, voltando para o nosso texto, que essa unidade cristã na luta, ela também tem que estar na fé. Olha o versículo 27, ainda a parte C. Como uma só alma lutando juntos, por quê? Pela fé evangélica. Essa fé aqui não é a fé salvífica, porque a fé salvífica nós já temos, nós já acreditamos, nós já depositamos a confiança e foi por meio da fé salvífica que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Mas essa fé que ele está falando aqui é a fé cristã, que todos nós também precisamos ter a unidade na fé cristã. Ou seja, nós já sabemos o que é fé. O autor de Hebreus, ele diz o que é fé. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu estava meditando nessa mensagem, eu estava pensando, Senhor, nós usamos a fé na unidade. Nós usamos a fé, irmãos, para a glória de Deus, tá? Para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a adoração de Deus. Nós temos recebido muitos elogios aqui nessa igreja. Tudo para a glória de Deus, porque nós usamos a fé. Nós usamos a fé de pessoas, né, que nos ajudaram, né, a colocar uma porta de vidro, a revitalizar a frente da igreja. Então isso é unidade na fé. Se alguém dissesse assim, pastor, a gente não vai conseguir não, pastor. Os tempos estão difíceis, eu não tenho dinheiro, mas pela fé, né, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos lutar juntos, está no plural, não está dizendo só o irmão Mateus vai exercer, o irmão Jantos não, é juntos, é toda a igreja, juntos pela fé evangélica. Porque é essa fé que nos conduz a nós trabalharmos e fazermos a obra para o nosso Deus. E por último, irmão, o apóstolo Paulo vai dizer que também nós temos a necessidade de termos coragem em meio à perseguição. Olha o versículo de número 28 e 29, quando ele diz, que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição,
é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. Ou seja, nós temos a necessidade de ter a coragem por meio da perseguição. Irmãos, quando a igreja de Deus, ela se levanta para trabalhar, Satanás, o nosso inimigo número 2, ele se levanta junto com a igreja. Por quê? Porque ele quer intimidar a igreja. Ele é o nosso adversário. Ele quer derrubar a igreja. Ele não quer que a igreja trabalhe. E quando nós temos entendimento e essa sabedoria, nós vamos entender aquilo que a palavra de Deus diz. Maior é o que está onde? Maior é o que está na brilho celeste em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, maior é Cristo, que tem todo o poder para vencer as artimanhas de Satanás, como também nós temos as armas espirituais, qual o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 10, as armaduras de Deus. Então, quando nós estivermos passando por perseguições, porque a perseguição ela vem, e nós precisamos ter a coragem de sabermos que Deus está com nós. Olha o versículo de número 29, e diz, sabe por quê? Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer neles. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? A graça da salvação só não é essa graça, mas também tem a graça de vocês padecerem por Cristo. Lembra do apóstolo Paulo? Vamos ler esse texto rapidinho, irmão, vou já encerrar. 2 Coríntios, olha o sofrimento do apóstolo Paulo aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, vou ler só alguns versículos para nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, de padecer também por Cristo, não somente de crer. Porque tem muito crente que só quer essa parte boa, de crer, mas na hora de padecer por Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 11, pegar até do versículo 23 até o versículo 27, que já vai nos ajudar a nós entendermos que Paulo, aquele que foi salvo soberanamente, ele também sofreu e padeceu por Cristo. 2 Coríntios 11, 23, quando ele vai dizer, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, e ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes recebi, melhor dizendo, 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apredejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu aos irmãos de Filipenses, ele entendeu que ele precisaria também padecer também por Cristo. Nós vimos aqui o relato de quanto o apóstolo Paulo sofreu. Irmãos, há uma necessidade de nós termos a coragem em meio à perseguição. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que Deus não deu espírito de covardia, aquele espírito acanhado, mas de amor, de moderação e de coragem. Nós só iremos vencer ou continuarmos vencendo se nós tivermos coragem. O próprio Senhor Jesus Cristo,
Quando o apóstolo Paulo estava enfermo, aquele espinho na carne, o Senhor pôs ao lado dele e disse: Paulo, coragem. Paulo, coragem. Assim, irmãos, nós vamos precisar. Estamos 16 anos de Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. Para nós continuarmos nessa caminhada, nós precisamos viver do modo digno desse evangelho. Nós precisamos viver a necessidade do trabalho de Deus em comunhão. E nós precisamos ter coragem, porque a perseguição ela vai chegar. E nós precisamos ter essa unidade cristã na luta, que possamos continuar sempre juntos pela causa de Cristo. Nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis. Nós estamos trabalhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vai chegar um dia que nós não iremos mais trabalhar, porque vamos estar nos santos céus. E o nosso trabalho é o trabalho de prazer, de louvar, de adorar e bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Depois da oração, nós vamos nos unir mais uma vez agora para receber o alimento material e físico para o nosso corpo. Vamos ficar em pé, irmãos. Depois nós já vamos para o lado da igreja. Sim? Antes de ir para o café? Ok. Vamos orar. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela bendita palavra do Senhor, Pai. Que em meio, Senhor, a alegria que estamos passando, em meio, Senhor, ao gozo, ao prazer do 10º aniversário, Senhor, da Tua igreja, a Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, nós queremos, Senhor, pedir a continuidade da Tua graça, da Tua misericórdia, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a corresponder com esse Evangelho, porque esse Evangelho correspondeu conosco por meio de Cristo Jesus, quando foi à cruz do Calvário morrer por nós, pecadores, Senhor. E nós precisamos, Senhor, viver do modo digno desse Evangelho, à altura desse Evangelho que nos salvou, Senhor, para que possamos continuar, Senhor, em unidade cristã, porque a nossa mente ela foi transformada, porque a fé evangélica está nos nossos corações. E nós temos ela como arma espiritual para vencermos as adversidades, para vencermos o nosso inimigo, Senhor. Mas precisamos, Senhor, que o Senhor continue a nos dar coragem, continue a nos dar alegria da Tua salvação, continue nos dando prazer de trabalhar na obra do Senhor, Pai. Para que possamos, Senhor, ter progresso nesse lugar, para que possamos ter condições de acolher aqueles que precisam ouvir a Tua palavra, aqueles que precisam da Tua igreja, Senhor. Então continue nos abençoando com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. Ó Senhor, assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 minuto, ou menos de 1 minuto. Bom dia, irmãos. Primeiramente eu quero fazer o meu agradecimento, né? O pastor vai fazer o dele à noite, eu quero fazer o meu agora pela manhã. A todos os irmãos, né, onde eu fiz o pedido de concernente à roupa, né, a camisa, mandar fazer, os irmãos atenderam, né, se esforçaram aí. Irmãos queriam até comprar outras camisas porque não gostaram da camisa e queria dar a camisa para todo mundo. Então, obrigado, né, pelos irmãos aí que se motivaram, mesmo estiveram comigo aqui na luta, como o pastor bem pregou,
né, na luta em contribuir, em ajudar, em fazer parte desse trabalho juntamente comigo, que só eu mesma, na organização do trabalho da igreja, do Senhor, não conseguiria. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, de todos, sem exceção, do menor ao maior. E minha outra palavra nesse momento, eu quero dizer que hoje tem uma pessoa muito importante, não menos importante do que vocês, porque todos vocês são importantes, são valiosos para esta igreja. Mas hoje é um dia especial. Por quê? Porque a luz dele está brilhando hoje. Hoje é o dia o qual esse irmão muito querido, ele é falho igual eu, igual você, né? Como diz um certo irmão, ele é um homem perfeito. Imperfeito, com todas os seus, né, suas imperfeições e perfeições que todos nós temos, mas uma coisa nós temos que reconhecer, que essa pessoa, irmã, ela é trabalhadora na obra do Senhor. Você chama ele e ele está ali. Se dá, dá, se não dá, também ele diz. Ele é curto e grosso, né? E ele é uma pessoa ativa. Desse um ano e meio que a gente já está aqui na igreja, eu ainda não vi esse irmão deixar de estar no trabalho, ajudando, fazendo qualquer coisa, mas ele está aqui envolvido. Então hoje é um dia especial para ele, porque a luz dele está brilhando. E esse irmão é o irmão Márcio. Hoje é o aniversário dele. E queremos chamar o irmão aqui, nós vamos todos ficar de pé e cantar parabéns para ele. Vem cá, irmão Márcio. Não, a gente quer aqui, depois a gente canta, a gente vai lá para trás. Irmão Márcio, por favor. Vamos lá, irmãos, cantar parabéns. Que a sua esposa, linda, maravilhosa, digníssima, que está guerreira ao lado desse servo do Senhor. Vamos cantar parabéns, irmãos. 1, 2. Parabéns a você, nessa data grandemente. Irmão, tá vendo aqui, ó, esse desenho, o Poderoso Chefinho. Tem uma história, tá? Não foi por acaso não, tá? Quer dizer, não foi planejado, foi um acaso que aconteceu e assim ficou. Poderoso Chefinho. Tá bom? Deus abençoe, irmão. A chefona é a irmã e ele é o chefinho. Oi, som. Bom dia a todos os irmãos. Gostaria de agradecer primeiro a Deus, né, que nos concede mais um ano de vida, graças a Ele. E, acima de tudo, com a família junto, né? E todos os irmãos, toda a igreja, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela surpresa. E obrigado por todos esses anos aqui junto conosco, né? Igreja, né? Então, todo mundo junto. Amém. Obrigado. Tomamos café, irmãos.